eu preciso te fazer uma pergunta. Você já perdeu tudo? Não só uma coisa, não duas coisas, mas tudo. As pessoas, o emprego, o lugar, a ilusão, a versão de você mesma que você achava que ia ser para sempre. E se você respondeu que sim, com a cabeça agora, esse vídeo foi feito para você. Porque eu também perdi. E por um tempo eu achei que Deus tinha me abandonado. Mas hoje eu sei que não foi verdade. Ele não me deixou sem nada. Ele me deixou sem distrações. Sim, existe uma diferença enorme entre duas frases. Eu me chamo Roni Rasper. Senta comigo e vamos ver esse vídeo mais honesto que você vai assistir hoje sobre uma parte da minha história. Deixa eu te falar de um homem chamado Jonas. Profeta escolhido por Deus, alguém com propósito claro e direção definida, chamado, confirmado. E o que ele fez? Fugiu. Não foi ingenuidade, não foi fraqueza, não foi momentâneo. Foi uma decisão deliberada de ir na direção oposta. Deus mandou ele ir para cá, ele foi para cá. Fugiu. E sabe o que aconteceu quando ele fugiu? A tempestade veio, o navio balançou e no fundo do mar, dentro do ventre de um peixe, Jonas finalmente teve tempo para parar. Finalmente ficou sem saídas. Finalmente ficou sem nenhuma distração. E foi lá, no lugar mais escuro, mais secreto, mais apertado, mais impossível e improvável, que ele fez a oração mais honesta da sua vida. E eu estou contando essa história muitas vezes, mas só entendi de verdade essa história quando eu vivi ela. Porque eu também fugi. Não fugi de Deus, porque eu amava a Deus, mas fugi do meu propósito em Deus. Quando a dor ficou grande demais, quando a solidão ficou pesada demais e quando as contas ficaram impossíveis demais. Eu fui buscar distrações, pessoas que não eram para mim, caminhos que pareciam ser mais fáceis, atalhos, relacionamentos que eu sabia lá no fundo, que não estavam alinhados com o que eu acreditava, com o que a palavra diz. E sabe o que aconteceu? A minha situação só piorou. Exatamente como Jonas. Porque quando você foge do propósito, você não encontra descanso, você encontra tempestades. Então chegou o grande momento. Eu não planejei, perdi tudo. Não uma coisa, não duas. Perdi tudo. Não foi uma fase fácil, foi muito difícil, porque foi tudo. As pessoas foram embora, o emprego foi embora, o lugar foi embora, as ilusões foram embora. E até as distrações que eu tinha usado para não sentir a dor foram embora também. E eu fiquei sozinha com o que restou, que era exatamente o que eu tinha tentado evitar todo esse tempo. Eu fiquei comigo mesmo, eu mesmo, Deus e a verdade. Sabe qual foi o meu primeiro pensamento? Não foi de fé, não foi de coragem, não foi de um versículo bonito, foi de desespero. Aquele pensamento que vem de madrugada, quando você olha para o teto e você pensa, e agora? O que sobrou?
eu não vou fingir que fui forte desde o primeiro segundo, não fui forte. Fiquei um tempo tentando entender se aquilo era uma punição ou era um abandono de Deus. Mas então eu me lembrei exatamente desse momento e eu fiz essa oração. A oração é muito parecida com a oração de Jonas. Você sabe qual foi a oração de Jonas? Não é uma oração bonita. Também não é cheia de vocabulários teológicos. É uma oração de quem afundou. Do fundo do abismo clamei a ti, Senhor. É a oração de quem não tem mais nenhum argumento, nenhum questionamento, não tem mais nenhum plano B. Não tem mais forças para fingir que está tudo bem. É só a verdade nua. Eu afundei, eu fugi, eu me perdi e só tu podes me tirar daqui. E Deus respondeu, não com trovões, não com milagres espetaculares, com uma paz que não fazia sentido nenhum diante de todas as circunstâncias em que eu vivia, e com uma clareza que eu já não tinha há muitos anos. Agora eu preciso te dizer algo que pode ser difícil de ouvir. Tudo o que Deus tirou de mim, eu tinha escolhido como distrações. A pessoa era a distração da minha própria cura. O lugar era a distração do meu crescimento. O emprego, que não era para mim, era uma distração para o meu propósito. E os relacionamentos, que não me edificavam, eram distrações da minha identidade em Cristo. E eu estava tão ocupada preenchendo espaços que não tinha espaço para o que mais importava. E aqui está a coisa que ninguém te conta sobre as distrações. Elas não parecem ser distrações, elas parecem ser a solução. A pessoa errada parece a companhia na solidão. O caminho torto parece saída rápida para a crise. O relacionamento fora do propósito parece um amor quando você está na carência. Por isso é tão fácil se perder. Não por maldade, mas por dor. A maioria das nossas distrações não nasce de fraqueza de caráter, nasce da dor não resolvida que precisa de alívios imediatos. Mas Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Sabe que o alívio imediato que escolhemos no desespero quase sempre nos afasta do alívio permanente que Ele está nos preparando. Então, às vezes, Ele remove. Não é punição, é proteção. Não porque Deus não te ama, mas porque Ele te ama demais para te deixar confortável nos lugares errados. E deixa eu te dizer 3 sinais de Deus de que eram distrações e não bênçãos. O primeiro sinal é que quando aquilo foi embora, você ficou mais em paz do que esperava. Mesmo que tenha chorado muito no começo, no fundo havia um alívio. Você não sabia nomear isso que estava sentindo. O segundo é, sem aquilo você voltou até a orar de verdade, a buscar a Bíblia, a buscar a igreja. Não orações de rotina, mas orações de necessidade, de intimidade, de dependência real de Deus. E o terceiro sinal é, sem aquilo, você se reencontrou, lembrou de quem era antes de se perder, lembrou do que queria antes de começar apenas a sobreviver. Porque viver no modo sobrevivência não é propósito. E se você está acenando com a cabeça para algum desses sinais agora, você já sabe exatamente a resposta. Depois que tudo foi embora, veio o silêncio.
E o silêncio é a parte que mais assusta, porque a gente foi treinada a ter medo do silêncio. O silêncio parece ser vazio, parece ser fracasso, parece que nada está acontecendo, mas eu aprendi que o silêncio de Deus não é ausência de Deus, é gestação. Tudo que vai nascer forte passa por um período de silêncio antes. A semente não faz barulho enquanto germina. O bebê não aparece antes de estar formado. A borboleta não sai do casulo antes da hora. E você não vai para o próximo capítulo antes de estar pronto para esse capítulo. Foi no meu silêncio que eu parei de correr e comecei a ouvir. Parei de preencher e comecei a entender. Parei de pedir saídas e comecei a pedir direções. E foi no silêncio que Deus começou a me mostrar não só o que Ele ia fazer, mas quem eu ia me tornar durante esse processo. Porque o objetivo de Deus nunca foi só resolver sua situação financeira. Nunca foi só te dar um emprego, uma casa, uma pessoa. O objetivo de Deus sempre foi te formar. E formação acontece no silêncio, na pressão, no desconforto e não no conforto das distrações. Então, deixa eu te dizer algo direto agora. Se você está hoje vivendo um momento em que parece que você perdeu tudo, a pessoas, o emprego, o lugar, a ilusão, antes de entrar em desespero, faz uma pergunta honesta para você mesmo. O que Deus está tirando era bênção ou era distração? Não responda rápido, fique com essa pergunta, porque a resposta vai mudar tudo. E se você, assim como Jonas, fugiu do seu propósito, se buscou distrações quando deveria ter buscado direções, e se desalinhou e se sente que piorou tudo, você não está perdido, você não está perdida. Você está apenas dentro do peixe. E o peixe não é o fim da história de Jonas. É o lugar onde a oração honesta nasceu. Porque ali não existiam mais desculpas, não existiam mais historinhas. Faz hoje a oração de Jonas. Não é uma oração bonita, é uma oração verdadeira. Do fundo do abismo clamei a ti. E aí você espera, porque Deus ouviu a Jonas no fundo do mar. Ele te ouve onde você está agora, não importa aonde. E eu sou Roni Asper, eu perdi tudo, fugi do meu propósito, fiz a oração de Jonas e estou aqui, de pé, com cicatrizes, com fé e com muito a dizer. Esse canal existe para mulheres e homens que estão no silêncio e precisam saber que o silêncio tem propósito. E se esse vídeo te tocou algo em você, compartilha com alguém que está dentro do peixe agora e precisa ouvir isso. Deixe o seu like e se inscreva no meu canal. E comenta embaixo uma palavra, só uma frase, alguma coisa que te mexeu nesse vídeo. E eu agradeço a todos que interagem com o meu canal e a todos que entram em contato comigo. Na foto do perfil tem o meu contato para pedir um material de alinhamento com o propósito de Deus, alinhamento com a vontade perfeita de Deus para a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E escreve na mensagem do WhatsApp, você escreve alinhamento para saber do que se trata, tá? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.